Quando olhamos para a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, vemos metas surreais e talvez inalcançáveis, pelo menos no curto prazo, até o ano de 2030. A agenda, junto com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, completamente utópicos, foi aprovada por 193 países, representados na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2015. Não discordamos de nenhum objetivo proposto pela agenda ou pelos ODS, porém, temos que destacar que não foi proposta nenhuma forma objetiva de realizar essas mudanças. Se decidimos utilizar o texto de algum autor ou de alguma instituição, precisamos analisar o contexto que estão inseridos, o que já fizeram no passado e, no caso das instituições, seus membros. E a ONU, apesar de seus 193 membros, é de fato controlada por poucos. As decisões mais importantes em relação à manutenção da paz e a segurança entre as nações cabem aos membros permanentes do Conselho de Segurança, que são China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos. Coincidentemente, dentre as nações mais poderosas do globo, se não as mais. Desse modo, temos que ao menos colocar em questão se esses países realmente desejam que haja desenvolvimento para o terceiro mundo. Isso já que o desenvolvimento chamado Primeiro Mundo foi alcançado justamente explorando outras nações. Subdesenvolvimento de uns seria a pré-condição para o desenvolvimento de outros. É uma afirmação controversa, porém real. Então, não podemos aceitar essa agenda sem analisá-la antes a fundo. O Consenso de Washington, baseado em um texto de John Williamson, no começo dos anos 90, propunha medidas liberais para os países subdesenvolvidos alcançar um mito do desenvolvimento. Não observamos o êxito dessas medidas, muito pelo contrário. Observamos o aprofundamento do capitalismo selvagem e da financiarização e liberalização da economia nos países que tentaram adotá-las. Chang argumenta que as trajetórias concretas de desenvolvimento dos países que alcançaram esse patamar é praticamente oposto do que esses mesmos países divulgam como estratégia de desenvolvimento na atualidade. O Consenso de Washington foi um meio de chutar a escada. Seriam os objetivos de desenvolvimento sustentável um meio sutil de fazer isso também? Em algum sentido, pode-se dizer que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma sequência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, documento assinado no ano de 2000 por 191 países membros da ONU. O documento tratava de nortear, através de 8 objetivos, as políticas a serem adotadas para a erradicação da pobreza e da fome, bem como para buscar um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Os resultados alcançados nos 15 anos em que vigorou essa agenda foram moderados, mas pode-se dizer que a maioria dos objetivos não foram atingidos por todos os países assinantes do documento. Contra a conclusão deles, pesou o pouco tempo para colocar uma agenda relativamente extensa em prática, a dificuldade de acompanhar esses avanços e a falta de instituições financeiras empenhadas e realmente capazes de ajudar. O desenho de uma nova agenda para o desenvolvimento começou a ser discutido em 2012, após a Conferência do Clima realizada no Rio de Janeiro. Novos objetivos foram propostos e incorporados. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations, and all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. Os ODS, em sua essência, são uma lista de prioridades bem intencionadas ou não, a fim de mudar completamente a situação de extrema pobreza e desigualdade no mundo, com uma agenda de desenvolvimento sustentável. Podemos dizer que houve progresso em relação à diminuição das desigualdades, mas que ainda está muito longe do ideal. Porém, no que se refere ao meio ambiente, houve um grande regresso. Desse modo, é preciso criticar o modelo de desenvolvimento que tem prevalecido no globo nos últimos séculos, e não foi suficientemente problematizado e aprofundado nas rodadas de discussões. Talvez pelo motivo de não ser interesse dos países desenvolvidos. Para esclarecer a superficialidade da Agenda 2030 e dos seus ODS, juntamente com as 169 metas, vamos enumerar alguns e comentá-los. O ODS 1 fala em acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Do modo que foi formulado, o ODS 1 deixaria claro qual tipo de pobreza deveria ser erradicada.
Porém, ao lermos a meta 1.1, sabemos que se trata da pobreza extrema, medida por várias pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. De acordo com o Banco Mundial, em 1990, quase 2 bilhões de pessoas viviam na extrema pobreza, e esse número caiu para cerca de 1 bilhão de pessoas em 2011. Mas isso aconteceu principalmente na China e em outros países que aproveitaram o boom das commodities. Na América Latina, houve redução da pobreza entre 2002 e 2012. Porém, nos anos de 2013 e 2014, houve aumento da pobreza segundo a CEPAL. Porém, essa redução de pobreza é relativa. Já qualquer pequeno aumento em relação ao valor da pobreza extrema seria um sinal de melhoria. No Brasil, por exemplo, uma pessoa que vivesse em torno de R$ 4 por dia seria considerada em uma situação de pobreza extrema. Mas se a situação melhorasse para R$ 4,5, sairia dessa condição e influenciaria positivamente para os dados estatísticos. Esse aumento de 50 centavos pouca diferença faria na vida dessas pessoas, mas ajudaria nos dados da ONU e na propagação dessa ideia de que a pobreza estava sendo erradicada. As metas 1.3 e 1.4 falam em ampliar o sistema de proteção social e acesso universal a recursos e serviços públicos. A questão é que muitos estados são falidos e não possuem condições de fazer políticas públicas ou estão em situações de conflitos e guerras. Se a ONU fosse uma organização séria, teria antes analisado a situação de cada país e teria proposto alguma forma de financiamento, feita principalmente pelos desenvolvidos. ODS 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. Energia é uma necessidade vital para a economia e as pessoas, e a disponibilidade de fontes baratas e confiáveis é fundamental. Porém, o texto não deixa claro o conceito de energia moderna. O objetivo 7 fala em aumentar a participação das energias renováveis na matriz energética mundial, mas não sobre desestimular o uso de combustíveis fósseis e eliminar os subsídios ao petróleo. Esse é um ponto fundamental para a superação do desenvolvimento. E a Agenda 2030, como estamos observando, encontra sempre um meio de deixar as metas e objetivos extremamente vagos e generalizados, sabendo da grande dificuldade ou até mesmo da impossibilidade de realizá-los. Se entendemos energias modernas como a solar e a eólica, por exemplo, que são as mais utilizadas, também não estão livres de diversos tipos de problema, como a não perenidade do vento e do sol para sua geração. O Brasil se gaba de ter uma matriz energética limpa, mas as hidrelétricas causam um impacto ambiental muito negativo, especialmente no represamento dos rios e no livre fluxo das águas e dos peixes. Hidrelétricas na região amazônica são um crime ambiental de grandes proporções para a ecologia e os povos que lá vivem. O ODS 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Este é um objetivo dos mais complicados e contraditórios com a ideia de desenvolvimento sustentável. O grande crescimento econômico e demográfico dos últimos séculos é a principal causa da degradação da natureza. A crise hídrica que assolou São Paulo e Rio de Janeiro seria uma prova da incompatibilidade do crescimento desregrado que atinge os limites dos recursos naturais sustentáveis e renováveis. Em um congresso sobre reorganização energética, no começo dos anos 1970 nos Estados Unidos, Kenneth Boulding, um economista americano, diria que qualquer um que acredite que crescimento exponencial pode continuar para sempre em um mundo finito, ou é um louco ou é um economista. O crescimento das atividades humanas tem sido o principal vetor de destruição dos ecossistemas e de redução da biodiversidade. Nesse sentido, falar em crescimento sustentado seria seguir um caminho que levaria a um colapso sistêmico. Colocar no mesmo item a questão da inclusão social, do pleno emprego e do trabalho decente parece muito mais um truque para atingir o verdadeiro objetivo da continuidade da acumulação de capital e a geração de riqueza, que é concentrada em poucas mãos. O ODS 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Esse provavelmente seja o objetivo mais questionável, pois é exatamente a industrialização que mais provoca danos ao meio ambiente. Toda industrialização é danosa. Manter o crescimento da indústria é o mesmo que manter as agressões à natureza. Ao invés de aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, como propõe a meta 9.2,
O ideal seria avançar na sociedade da informação e do conhecimento, mudando os padrões de produção e consumo, buscando fortalecer as atividades menos dependentes de matérias-primas e de energia. Após uma análise minuciosa dos principais ODS, podemos inferir que eles são, sim, uma série de metas bem intencionadas, porém superficiais no que diz respeito a uma ruptura com o modelo neoliberal. O documento não toca nem apresenta, de forma explícita, qualquer mecanismo ou dispositivo institucional que redirecionaria o capitalismo e criaria bases para superar as atuais práticas financeiras e corporativas globais. Pelo contrário, dá aos Estados nacionais um espaço grande para que implementem e cumpram seus objetivos, sem qualquer direcionamento. Algo impensável no curto prazo, uma vez que estes não estão empenhados na superação do neoliberalismo e, na verdade, buscam reproduzi-lo. Além disso, a agenda, se cumprida, iria de encontro a diversos interesses do grande capital, e é evidente que, no momento em que esses forem confrontados, o lado mais fraco irá perder. A Agenda 2030 tende, portanto, a se tornar mais uma série de promessas não cumpridas. Lá no bairro do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos dos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, nego. Olhe por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão.